E olha só, já para começar o programa, vamos falar de saúde. Tem alerta para você, viu? Eu estou aqui hoje com a doutora Bruna Schmelzer. Acertei, doutora? Acertou. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Primeiro, achei muito bacana a gente falar desse assunto, aneurisma da aorta, porque quando a gente fala de aneurisma, doutora, a gente liga muito a aneurisma cerebral, né? Isso. Mas não, tem muitas outros riscos, inclusive o que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo. E vamos lá, primeiro, o que é aneurisma de aorta? Para quem está assistindo, vamos explicar. Então, assim, o aneurisma, na verdade, a palavra aneurisma, por definição, é uma dilatação. Então, ele pode acometer qualquer artéria do corpo, tanto as artérias cerebrais, quanto a artéria aorta, que a gente vai estar falando, quanto as artérias das pernas e braços, enfim, qualquer artéria. O que que é? A aorta, ela é a principal artéria do nosso corpo. Então, é aquele cano principal que é o que ramifica todas as outras artérias do organismo. Que então, passa no corpo inteiro, aqui do dedão do pé até... É ela que ramifica, que origina esses outros ramos. Então, aqui está o coração, né? Aí ela sai daqui do coração e vai descendo, né? Aí ela se divide em duas etapas, assim dizer, que é a aorta torácica, que é essa aqui onde fica próximo ao pulmão, e a abdominal. Tá? O que a gente vai falar é desse aneurisma da aorta abdominal aqui. Que é o mais comum. Que é o mais comum da aorta, que é quando ele se dilata, ele forma uma bola, assim, né? Mais ou menos. E aí, depois ela segue e vai dando origem aos ramos da perna, né? Então, essa dilatação, que é essa doença, que é esse aumento do calibre dela, que é o perigo que a gente vai estar explicando sobre ela hoje. Temos até uma imagem para exemplificar melhor, né? O que a doutora está falando aí, doutora, na tela. É, isso mesmo, tá mais bem explicado que o desenho, né? Então, aí a gente tem ali a origem da aorta abdominal, né? Que ela sai lá do coração e vai descendo. E aí, na segunda imagem ali, aquela aorta dilatada, com o calibre aumentado, né? Com um tamanho mais que 2 vezes o tamanho dela original. E do jeito que a gente está vendo, doutora, ela normal e ela dilatada, quanto tempo demora para isso acontecer? Ou é de uma hora para outra que isso acontece, essa dilatação? Não, ela demora, né? As pessoas que têm, esses pacientes que apresentam esses aneurismas, essas dilatações, eles são ao longo dos anos. Por isso que muitas vezes a gente até descobre que o paciente tem uma dilatação, tem um aneurisma, mas ele não precisa tratar imediatamente, porque ele demora para dilatar e demora para ir aumentando de tamanho, né? A gente sabe-se que ele cresce calcula-se que ele cresce cerca de 0,5 centímetro por ano. Olha. Então, esse crescimento ele é lento. Por isso até então que os fatores de risco são também com o passar da idade. Isso, são os fatores de risco. Ele é mais comum em homens acima de 60 anos, né? Então, é muito raro, só pacientes que têm outras doenças genéticas, ele afeta pessoas abaixo de 60. Então, é muito mais comum em homens acima de 60 anos, é mais comum em homens tabagistas, né? Pacientes que têm pressão alta por causa da pressão, a pressão que o sangue vai causando na parede da artéria, né? E atinge o auge, geralmente os pacientes que possuem essa doença são aqueles pacientes homens tabagistas com pressão alta ali entre 70 a 80 anos. Olha. Geralmente é quando a gente consegue diagnosticar. Mas é diagnosticado aí nos homens com mais idade, mas a prevenção pode começar antes. Sim, a prevenção começa antes. Então, pacientes que apresentam fatores de risco ou história familiar, porque geralmente ele não causa sintomas nenhum. Ele só vai causar sintomas quando ele rompe, né? E aí é um momento catastrófico, assim, porque ele está relacionado a altas taxas de óbito. Então, com certeza, a gente tem que diagnosticar antes de acontecer isso, né? Entendi. Então, o rastreio, que a gente pode fazer o diagnóstico com ultrassom simples abdominal. Olha que interessante. É um exame super comum, assim, que não é invasivo, que não causa nada de perigo para o paciente, não tem radiação. E num exame de ultrassom simples, ele pode ser identificado. E aí, dependendo do tamanho que ele for identificado, se ele é um tamanho muito pequeno, está no começo, ou já está um tamanho maior, né? Porque a gente considera aneurisma quando ele está acima de 3,5 centímetros, né? Porque o tamanho de uma aorta normal, ela vai de 2 até 2,5. E aí, diagnosticado, e aí vai vendo se vai acompanhar com exames, ou se tem que fazer demais exames para estar
para estar acompanhando esse paciente até uma possível intervenção. Tá vendo, né, Mica? Tá ouvindo a doutora? Prevenção, tem que ir ao médico, cuidar da saúde, né? A gente tem que cuidar, né, doutora? Verdade. Prevenção é sempre o melhor remédio, eu sempre falo aqui. E achei muito interessante que você tocou num assunto aí na questão da família, né? Ou então de ser hereditário. E tem uma pergunta que nós colocamos antes na nossa rede social. Tem uma pergunta bem legal aqui da Ana Cláudia Maranhão. Só que eu não entendi se o sobrenome dela é Maranhão ou se ela é do Maranhão. Porque, doutora, ontem nós tivemos telespectadores lá da Paraíba. Nossa, que legal. A internet tá aí pra todo mundo, né? Olha, a Ana Cláudia tá dizendo assim, toda a minha família tem uma síndrome chamada síndrome de Marfan, onde as veias dilatam com o passar do tempo. Temos mais chances de ter esse aneurisma? Com certeza. Essa síndrome de Marfan é uma das... Ela é rara, né? Mas é uma das raras síndromes que a gente encontra aneurismas, não só de aorta, mas quanto outros aneurismas em outras artérias do corpo em pacientes extremamente jovens, de até 20 anos, 25. O que é essa síndrome? É uma síndrome genética, né? Que ela geralmente ela afeta o paciente, ele já tem o biotipo, é um paciente bem alto, emagrecido, e ela não afeta só as artérias, ela é uma alteração na genética de formação de uma proteína do colágeno. Nossa, que interessante. Então, vai enfraquecendo articulações, parte óssea, afeta o coração também. Olha. E aí ela vai enfraquecendo a parede dessa artéria. Então, os pacientes que possuem essa síndrome, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Eles devem fazer acompanhamento, porque geralmente eles fazem acompanhamento com diversos especialistas, cardiologistas, vasculares, ortopedistas, entre outros, porque eles têm que estar controlando todos esses sintomas. Geralmente eles possuem não só um aneurisma, mas mais. Então essa telespectadora aí que tem a família com síndrome de Marfan, Ana Cláudia, é bom ela passar assim por uma avaliação para ver até o próprio exame físico, o biotipo da paciente já diz muita coisa. E aí para investigação se ela tem algum tipo de aneurisma. Obrigada pela participação. Já eu faço mais perguntinhas, inclusive você também pode participar através do nosso WhatsApp, tá bom? Doutora, já que a gente falou aí de diagnóstico, uma vez que o paciente é diagnosticado com esse problema, quais são os fatores de risco? Pode levar à morte, né? De repente a pessoa fica preocupada, o que pode acontecer? Então, assim, como a gente falou no começo, o crescimento dele é lento, né? Muitas vezes quando se descobre, é importante saber o tamanho que é, porque aí o exame, não é tem que fazer exame toda semana ou todo mês, não. Muitas vezes nos tamanhos maiores a gente faz exame de 6 em 6 meses ou até anual, né? E quando se descobre que ele já está um tamanho aumentado, que a chance de rotura dele é grande, que ele realmente é um tamanho grande, aí sim a gente tem que fazer um tratamento cirúrgico, né? E aí dessas opções de tratamento cirúrgico, a gente tem duas opções, que aí não vem aqui falar em detalhes, mas a gente pode fazer o tratamento endovascular, que a gente faz por cateterismo e coloca uma prótese por dentro da artéria, ou cirurgia aberta, que aí é feita uma cirurgia mesmo, é retirado esse segmento doente e colocado uma prótese no lugar dessa artéria doente. Que legal. E assim, como mais uma vez falando, né, tem que ter o diagnóstico, a prevenção. A medicina está cada vez mais avançada, né, doutora? Claro, com certeza. Então, sempre tem aí uma forma de você tratar e o exame para o diagnóstico, ele é um exame simples, não é um exame de difícil acesso, é um exame que, assim, em qualquer clínica radiológica ou cidades até menores consegue se fazer um exame desse. Nós estamos frisando até que é mais incidente em homens, mas as mulheres não estão livres, né? Não, doutora? As mulheres não estão livres. Apesar de ser mais comum em homens, as mulheres não estão livres. E tem uma outra, inclusive falando em mulheres, tem uma outra pergunta que até eu vou perguntar se é mito ou verdade. Olha, a Leila lá de Quatá, beijo pra Quatá, ela tá falando assim, anticoncepcional causa esse problema? É mito, verdade? Este problema é um mito. Anticoncepcional, para este problema, para esta doença vascular, não causa. Então, o anticoncepcional não está associado a nenhum tipo de dilatação arterial, né? Mas ele causa outros problemas vasculares. Que, inclusive, a gente pode até comentar, né, doutora, numa outra oportunidade, talvez. Sim, dá pra gente falar. Até a gente já comentou, já falou de trombose, que é um problema que o anticoncepcional, as varizes, que é um problema que o anticoncepcional está relacionado. Mas certeza. Especificamente ao aneurisma, não. Doutora, mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que eu não falei? Algum recadinho? Não, acho que é isso mesmo. Recado dado, então. Então tá bom, obrigada. Muito obrigada e até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. E, ó,